Boa tarde, pessoal! Tarde chuvosa de domingo, estamos aqui ao vivo, bora lá? Isso aí. Alexa, parar! É tão boa essa Alexa, né? Você não precisa fazer nada. Bom demais, olha aí, Augusto Leite entrando, Márcia Luz, olha só, Senhora Cílios, Índia Rocha, sejam muito bem-vindos. Vamos lá para a nossa live de perguntas e respostas? Ó, Edivaldo Santana Personal, show de bola, galera. Vamos lá, porque hoje é dia de responder a pergunta dos profissionais da educação física aí que estão almejando ter uma carreira de sucesso como personal trainer, aqueles que já estão atuando como personal, né, que ou deseja lotar a agenda ou até já tem uma agenda lotada, mas não está conseguindo precificar. E aí, para quem não sabe, eu fiz essa semana uma live muito legal, porque ali eu passei uma metodologia, pelo menos 7 passos, né, para você conseguir ter a sua agenda cheia, né, que é o treinamento do personal com a agenda cheia. E passei aí a caminhada que a gente precisa trilhar para conquistar isso em 2023. Já tá aí a virada do ano. Como que eu preciso me preparar para ter um posicionamento, ser uma figura de autoridade para poder gerar valor, para ser percebido e conseguir alavancar minha carreira como personal, viver só disso, né? E não ficar aí, às vezes, tendo que fazer um bico ou outro. Então, passei essa live. Para quem não assistiu, olha só, na bio do meu Instagram, depois que acabar aqui, sobe lá, acessa lá o link, lá no final vai ter o linkzinho para vocês do replay, tá? Mas faz isso logo, porque esse replay não vai ficar por muito tempo. Ali eu passei todas as informações que eu consegui em 1 hora. Obviamente que para quem vai fazer o curso, que na verdade é a formação completa do Personal Trainer 7D, a gente consegue aprofundar e detalhar cada etapa ali, né? Porque nessa formação eu vou pegar você pela mão mesmo e trazer, te ajudar para que você não tenha que sofrer o que eu sofri durante os meus 20 anos, né? Então, porque são 23 anos, né, de profissão, né, galera? Que eu resolvi compilar e trazer para o digital. Então, isso nunca aconteceu. Apesar de eu ter feito aí mentoria de vários profissionais ao longo dos anos, eu nunca fiz isso dessa forma, no digital. Então é isso que a gente está fazendo agora, construindo essa nova realidade, usando essa ferramenta sensacional que liga pessoas do mundo inteiro. Tem gente aqui, ó, que está aqui na live, que eu já vi, ó, que está em outro país. Não é? Fala aí quem que está fora do Brasil, dá um tchauzinho para mim. Isso aí. Então é isso, pessoal. Inclusive tem, ó, Fernando entrou aí. Então, inclusive, gente, tem até nessas perguntas que eu recebi. Isso também é a pergunta sobre o digital, né? Essa ferramenta, o que está trazendo de benefício, qual que é a minha opinião para a área do personal trainer. Então, durante essa semana que eu venho falando disso, o que acontece? Foi respondido uns questionários e muita gente, além do questionário, mandou para mim muita pergunta no direct. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Tem uma sequência gigantesca de perguntas. Eu vou tentar, eu até anotei algumas aqui no meu caderno, ó, que eu sou das antigas, né? Eu gosto do digital, mas eu também sou das antigas nas anotações. E aí o que acontece? Eu peguei algumas perguntas que eu achei muito, muito relevantes. Aliás, todas as perguntas que me mandaram, eu achei de extrema importância e relevância, tá? São questionamentos que realmente, se você não souber o que fazer com relação a isso, você vai ter muita dificuldade, né, em ser esse personal trainer de agenda lotada, cobrando mais caro, enfim. Então, o que eu vou fazer aqui nessa live? Eu vou tentar responder à medida, né, eu acho que eu consigo responder algumas hoje e vamos ver, vamos embora, tá bom? Deixa eu ver quem mais tá aí. Olha só, Hanap, Guto, show de bola, saudade da galera aí de Sorocaba, viu, pessoal? Sorocaba foi uma cidade que eu passei que me deixou grandes recordações aí. E sou super grato ao pessoal de Sorocaba, né? Porque quando eu cheguei lá, para quem conhece um pouco da minha história, eu cheguei lá do zero de novo, né? Abandonei todo mundo que eu tinha em Bauru, fui para Sorocaba começar a profissão do zero. E lógico, a gente sempre, quando a gente tem sucesso em alguma coisa, a gente não faz sozinho, a gente sempre tem pessoas ao nosso redor que vão nos auxiliar. E por isso é importante a gente entender, né, que nós não estamos sozinhos, ter humildade e
e falar, cara, hoje eu tô aqui, amanhã eu posso estar no lugar do meu aluno e assim vai. Ó, o Léo aí também entrando. Fala, Léo, Rafael. Vamos lá, pessoal? Então, olha só, vou tentar responder algumas perguntas muito relevantes, tá? Que fazem, assim, acho que deve gerar uma confusão na cabeça do professor ou até, muitas vezes, do personal entrar numa fase de meio que de desespero que leva a gente a perder um pouco de energia e desacreditar da profissão. E eu queria muito que quem estiver me acompanhando durante esse período tente olhar algumas lives que eu fiz anteriormente. Eu acho que eu fiz 3 lives falando disso, né? A primeira live foi a respeito do educador físico, do profissional de educação física, chegar ao momento da profissão e querer abandonar a carreira ou ter que ter algo paralelo para poder pagar as contas, para ter uma vida digna. E aí acaba desanimando, não se sente valorizado e nessa live eu expliquei que, cara, você não pode desistir, porque a gente tá aqui, a gente é uma ferramenta, né, de auxílio, a gente consegue atingir a área do ser humano que muitas outras profissões não conseguem, né, de forma muito peculiar. Então, assim, até como que eu coloquei lá, que foi o tema da minha live, foi: professor de educação física, não desista da sua carreira, o mundo precisa de você. E foi isso que eu coloquei na primeira live que eu fiz. Depois a segunda, eu acho que eu falei, não lembro o que eu estava falando, mas estava relacionado ao sucesso realmente profissional. E essa que está agora fixada no meu perfil, eu gostaria que vocês assistissem, porque é um treinamento que eu dou passo a passo para você encher a sua agenda. Então, personal com a agenda cheia, tá bom? Mas vamos lá com as respostas aqui. Pessoal, primeira pergunta que eu recebi aí durante essa semana de alguns professores, inclusive foi uma pergunta recorrente, mais de uma pessoa falou sobre isso, como iniciar na carreira? Parece uma pergunta boba, né? Você fala, tá bom, como que eu vou fazer isso? Existe estratégia, né, para isso. Bom, vou tentar dar alguns passos que são primordiais. Obviamente que não existe só essa forma. Tem um leque de possibilidades, dependendo da área e do local que você quer atuar. Teve uma das lives que eu falei de perfil de cliente, tem que fazer leitura de mercado, para isso, por isso que eu estou falando que tem um leque. Mas vamos pegar um exemplo aqui. Quero começar a trabalhar de personal e eu já fiz essa leitura e acho que se eu iniciar em tal academia, ali para mim vai ser um local de prosperidade. Por exemplo, quando eu estava em Sorocaba, eu cheguei e falei assim, tinha uma academia lá que era no shopping, pequeno shopping Granja Olga. Eu cheguei, vi a academia, vi o local, era agradável energeticamente, era um ambiente gostoso, eu estava morando ali perto, falei, é aqui que eu quero começar, é aqui que eu quero me estabelecer. Então, toda a minha energia eu direcionei para aquele local. Então, quando você está começando, eu entendo que às vezes é importante você atirar para todos os lados, mas cuidado com isso, tá? Porque é a mesma coisa que a pessoa que faz curso. Ela faz tudo quanto é curso, só que ela não usa nenhum. Então, talvez seja melhor você primeiro fazer um curso, usar, não parar de usar. Quando você estiver confortável, você vai para outro, e para outro, e para outro. E aí sim você vai ter atirado para todos os lados, só que de forma organizada. Ou seja, aí vem aquele princípio que eu sempre falo: direção é melhor do que velocidade. Eu posso lançar várias sementes, mas antes eu tenho que primeiro estudar se aquele terreno que eu estou querendo lançar é fértil e saber que momento eu vou lançar, porque senão você sai gastando energia para todo lugar, você não materializa nada. Então, por exemplo, escolha uma academia, dá uma, tá? Aí, você chegando lá, você precisa entender assim, dentro de você, o que você quer. Você prefere tentar, se há possibilidade, porque às vezes a academia já está contratando, fazer parte do corpo, né, da equipe, do time de profissionais daquela academia, ser contratado para começar a entrar lá dentro dessa forma e a partir daí você vai ter suas estratégias, ou se você não quer gerar nenhum vínculo, né, com a academia e começar o personal mesmo, que a gente sempre chama de personal externo. Então, você tem que decidir isso, em primeiro lugar. Se por acaso você decidir que você quer fazer parte da academia, tem que ver a possibilidade de contratação em alguma área no que você é bom. Não, eu acho que só assim que vai dar, então você vai ter que procurar, começar a pesquisar se tem uma academia que está contratando, né? No meu caso, isso foi um pouco mais, esse caminho não foi tão complicado,
porque como eu já trabalhei em várias áreas da academia, eu dava aula de ginástica, dava aula de natação, dava aula de hidro, dentro da ginástica eu trabalho com todas as modalidades, eu já trabalhei muito tempo com tudo, aula de step, aulas da body system, então assim, pra mim era mais fácil, por exemplo, chegar na academia e falar, ó, o que vocês estão precisando? Ó, tá contratando professor de pilates. Opa, eu tenho pilates, dei aula de pilates 18 anos. Então, lógico que é mais fácil, então você precisa entender o que você tem para oferecer. Se você entrou, né, na academia, o segundo passo é, primeiro, dependendo da área que você entrar, vamos supor que você vai para a piscina, você vai se posicionar na piscina, mas você também vai entrar na sala de musculação para treinar e tem que saber se comportar lá dentro para poder captar cliente, tem tudo isso, tá? Não importa, você tem que estar ali sendo presente. Mas uma coisa interessante de se fazer, que às vezes eu vejo que o personal esquece que existe, é perguntar, por exemplo, para a coordenação, para o pessoal da academia, né, para o proprietário, para quem estiver ali na parte da direção, recepcionista, como que funciona a questão de indicação de personal, porque tem muita academia que já tem ou um painel, né, de personagens internos, até externos, a maioria eles divulgam sempre os personagens internos. Então, se chegar alguém na recepção procurando personal, a academia vai indicar quem? Aquele personal que é funcionário, né? Isso é óbvio, por isso que eu, assim, quando você está iniciando, eu acho que uma das formas mais fáceis, não estou falando que é a melhor, mas talvez a mais rápida, é você fazer parte do time da academia, que você está engajado ali. Só que também isso não quer dizer nada, porque às vezes a pessoa entra, faz parte do time, mas é assim, ó, não se comunica com ninguém, não faz amizade nem com os colegas, né? Aí, de repente, tem um outro personal externo que é super simpático, super comunicativo. Eu já falei, várias vezes eu falo, você tem que saber se comunicar. Ah, mas eu tenho vergonha. Esquece. Passa óleo de peroba na cara de madeira e vai, de coração aberto. Não adianta também você ir reativo ou ir só pelo interesse. Por isso que eu falo, energia não mente, pessoal, não mente, não adianta. Se você não estiver num lugar que você gosta de estar, que você se sente bem e que você está ali aberto para contribuir, não, vou entrar aqui só para sugar. Não dá, não dá. Por mais interesse, por mais estratégia que a gente tenha, por mais interesse de venda, uma coisa é certa, quem tem boas intenções para com todos e para consigo mesmo, lógico, a gente pensa sempre no nosso bem primeiro, porque se a gente estiver mal, a gente também não consegue ajudar nada, né, fora. Mas assim, verdade sempre, transparência sempre, não tem certo e errado, ah, mas esse lugar aqui eu não gosto, então eu vou ficar aqui com as pessoas que... Não, sai daí e vai para outro lugar. Você tem que interagir com pessoas que estão vibrando como você. Vibração é uma coisa muito forte, muito profunda, e se você não sabe identificar o que tem dentro de você, fica difícil. Então, assim, você tem que achar o seu lugar, né? E isso pode mudar, porque a partir do momento que você também muda e se transforma, pode ser que aquele lugar que fazia bem para você, em determinado momento pode não estar mais fazendo bem, tá? E aí cabe a você tentar perceber isso. Por isso que sempre o autoconhecimento é importante, tá? Verdade, transparência. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Campinas, eu cheguei na academia com um currículo de 23 anos de profissão, 20 anos, na verdade, de atuação registrada, né, em academia e trabalhando. E o pessoal falou assim pra mim, né, os meus superiores falaram assim, poxa, Magda, mas vem cá, você tá pedindo emprego aqui na musculação com esse currículo? Como assim? Tô entendendo. Qual que é a sua intenção? Porque você sabe que aqui, né, musculação, toda academia paga pouco. É normal e funciona desse jeito. Eu fui simplesmente muito sincera, muito honesta. Falei, olha, eu tô chegando na cidade agora, certo? Eu não tenho que me preocupar com o ego, porque tem muita gente que é assim. Tem que tomar cuidado com isso. Não existe isso, gente. Todas as profissões, todas as áreas têm a sua importância e precisa ser respeitado. Ninguém é melhor que ninguém. E você tem que entender isso. Então não adianta ficar, porque eu sou fulano, eu sou treinador alfa do core, já fui não sei o que, sou isso, aquilo, agora então não dou mais aula de musculação porque eu ficava lá 20 anos atrás na sala. Não é assim que funciona. Eu falei, ó, cheguei aqui, não conheço ninguém na cidade, ninguém, preciso fazer minha carteira de cliente, a minha intenção aqui é entrar na academia, conhecer as pessoas certas, me posicionar para poder captar tanto alunos, né, mas eu tava, na verdade, quando eu entrei, eu tava mais focada em pegar paciente de quiro, em pessoas para minhas terapias, e eu falei, aqui é o público que vai poder,
né, pagar o que eu peço nas minhas terapias, o valor do meu atendimento, da minha sessão, porque se eu for em outro local, para esse tipo de atendimento que eu faço, não vai rolar, né, por conta do poder aquisitivo. E aí foi meu posicionamento, porque olha só, até falei na outra live que não é só nos jardins público AA que você tem condição de cobrar mais caro. Existem formas e estratégias para você se posicionar na academia do bairro onde você atua, até com pessoas que pagam personal, mas elas não têm condição de pagar um valor absurdo. Para elas pode ser absurdo, talvez, mas você consegue usar alguma estratégia, né? Small groups, fazer isso de forma certa, precificar de forma a você não ter prejuízo e ser super justo para os alunos. Então, calma, tá? Mas vamos lá. Pergunta que era como iniciar na carreira, né? Primeiro decidir se você quer ser funcionário liberal, depois você precisa dar uma olhada se há possibilidade da academia te indicar, como funciona isso, faça tudo sempre de forma muito transparente, certo? Para você ser uma pessoa confiável, né? De boas intenções, porque isso as pessoas percebem, tá? Quando você não tem boa intenção, isso uma hora a casa cai, uma hora a máscara cai e não tem jeito, a vida é assim, tá bom? A outra coisa que eu anotei aqui na sequência além de você escolher se quer ser funcionário ou não, você precisa vestir a camisa do personal trainer, que é, né, vestir, por exemplo, será que você já fez, sabe como você está se comportando, tanto no pessoal quanto na rede social? Porque olha só, de repente eu chego na academia, mandei fazer lá uma camiseta escrito personal Magda Pink, bem grande nas minhas costas. Se a academia permitir que você treine com esse tipo de roupa, melhor ainda, porque você vai treinar, certo? E as pessoas vão ver que você está treinando e que você é personal. Se não permitir, não tem problema, mas você tem que estar na sala, pelo menos como aluno, treinando e tem que dar aula para alguém. Mas como eu vou dar aula para alguém se eu não tenho nenhum aluno ainda? Como que eu fiz lá atrás? Arranja um amigo para você dar aula, mas entregue o serviço de verdade, não é só para ficar fingindo que tá dando aula não. Pega alguém, convida alguém, né, seja um familiar que você quer que treine ali naquele lugar com você, põe a sua camisa e atende ele de forma impecável, como você atenderia alguém que está pagando, para você começar a ser visto. No presencial, você tem que estar ali o máximo de horas que você puder, né? Por isso que é legal até você ser funcionário, porque às vezes você já não está tão preocupado com o bolso, você vai ter o seu salarinho lá no final do mês, mesmo que seja pouquinho, mas você já está ali e na própria atividade do dia a dia ali você já vai fazendo contato, fazendo network na hora que você corrige um movimento. Ó, só para vocês terem ideia, aqui em Campinas, o meu primeiro aluno de personal, né, ele tá comigo desde que eu cheguei aqui, fez 1 ano que eu tô aqui, em agosto fez 1 ano. Foi meu primeiro aluno logo que eu cheguei. Como que eu fidelizei ele? Como que eu converti ele em cliente de personal? Eu simplesmente cheguei e fui fazer uma correção. Mas até para fazer correção você tem que saber como, porque cada tipo de pessoa ela gosta de um jeito que você aborde ela. Tem pessoas que, dependendo do jeito que você aborda, você vai criar já uma repulsa. Mas beleza, se você entender de pessoas, estudar o perfil de cliente, você vai saber fazer isso. Fiz uma correção, pronto. Meu aluno, né, que tá comigo até hoje, falou assim, nossa, meu Deus, que legal, fazia tempo que eu não te sentia, né? E ninguém nunca me falou isso. E aí eu vou falar disso depois. E aí eu comecei a fechar, eu consegui fechar esse aluno. Então você precisa usar a camiseta, tá dando aula, tá fazendo correções, sim, se você estiver trabalhando na academia. Se você não estiver trabalhando na academia, as pessoas vão falar com você e você pode sempre remeter para esse assunto, né? Por exemplo, em Sorocaba, eu lembro que a minha primeira aluna de personal lá na academia Company Gym foi o seguinte: eu lá não podia treinar com a blusa escrito personal e eu tava assim, treinando com uma regatinha, com as costas de fora, fazendo um tríceps rodando. Ela não sabia que eu era personal, não estava naquele momento fazendo nada, mas eu andava com cartão no bolso, naquela época era cartãozinho, né, de personal, e eu chegava na academia com camiseta de personal, tirava para pessoas verem eu chegando e saindo, tinha meus cartãozinhos guardadinhos ali na pochete, só que essa aluna foi assim, eu estava fazendo um tríceps, ela chegou em mim e falou assim, gente, o que eu faço para ficar com o braço igual ao seu? Olha só como você é o espelho também, né? Você não precisa ser Gisele Bündchen, maravilhoso, não precisa ser lindo, maravilhoso, mas você tem que ter no mínimo uma postura, né, atlética, para que você, pelo menos que você treine, que você faça algum exercício diferente. Às vezes a pessoa, ela não tem assim um biotipo,
né, de um atleta, e não é preciso isso também, tá? Porque existem outras qualidades que você consegue se destacar no mercado, você não precisa ser um super atleta, mas nesse caso da minha aluna foi assim, ela viu meu braço e falou, olha meu Deus, o que eu faço pra ficar com esse braço? Eu fiz, sabe o que? Na hora eu fiz assim, ó, saquei um cartão e falei assim, treina comigo que você vai ficar assim. Ela, você é personal? Sou! Então eu já estava preparada ali, né? Eu estava com o discurso na ponta da língua. Então foi isso, pessoal. Então você tem que assumir a postura no local que você estiver, tá bom? O que mais que eu anotei aqui? Assumir a postura. Esse é o início, porque assim, essa pergunta, ó, como iniciar na carreira de personal? Ela é o curso, né? É o curso. Então você vai fazer a formação lá do Personal 7D, tem tudo isso detalhado, passo a passo. Mas para ajudar vocês já, eu vou deixar uma tarefinha com relação a essa pergunta, que é o seguinte. Pensa, não precisa pensar isso agora, né? Mas depois, vai refletindo, tal. Vou ver se eu deixo essa live gravada também. Reflete aí sobre o seguinte. Se você fosse um aluno, né, um cliente que estivesse procurando um personal, como que você iria chegar na academia? O que você ia fazer? Você ia chegar na recepção, ia perguntar quem são os personagens? Se sim, eles iam te dar algumas opções, você ia fazer o quê? Você ia mandar mensagem ou você ia primeiro entrar no Instagram para ver se a pessoa tem Instagram? Eu entro no Instagram e aí você tem que olhar assim, ó, como é que tá o seu Instagram, por exemplo? Se alguém entrar lá, dá para saber que você é personal? Porque tem muita gente que está procurando aluno, está perdendo a oportunidade do digital porque tem Instagram fechado. Mas é minha vida... Não põe então coisas muito... Tem que pôr algumas coisas pessoais, mas não tente não expor sua vida. Se você quer um Instagram familiar, não quer expor nada da sua vida, abra um outro perfil profissional. Porque os alunos vão. Eu tô te falando isso porque para mim acontece toda hora. Teve uma aluna, ela tá agora comigo, eu não lembro agora quantos meses. Eu tava no meio da sala de musculação dando aula de personal. Ela entrou, atravessou a sala, veio direto. Você que é a Magda? Não, você que é a personal Magda Pink, né? Que ela viu que tava escrito. Eu preciso saber como funciona o seu trabalho, a gente pode conversar. Eu falei, só, faz o seguinte, você consegue mandar uma mensagem para mim no direct do Instagram, que eu tô dando aula para um aluno aqui, e eu tava sem nada na hora. Falei, minha bolsa ficou lá, ou me passa, né, anota no papel o seu WhatsApp, que depois eu converso com você. Depois eu fiquei sabendo que ela já tinha stalkeado meu Instagram inteiro, já tinha visto, ela já estava assim, determinada a treinar comigo. Então ela primeiro me procurou no Instagram, depois ela foi lá na academia. E aí, qual que é a tarefa que eu queria que vocês fizessem? Primeiro, pensa assim, se você fosse ter um personal, como seria essa pessoa? Né? O que você espera dela? Como que você acha que seria ela assim, ao conversar, ao se posicionar? Que tipo de calçado que ela estaria usando? O que te inspira? Eu, por exemplo, sou muito visual. Me chama a atenção primeiro o visual. Só que lógico que a hora que a pessoa abre a boca para falar, aí é onde, né? Então tem que ver o discurso também. Então veja isso. Aí se você identificar uma postura, uma pessoa, um exemplo de personal, que pode ser você mesmo até, olha para tudo em você e começa a ver se você está fazendo isso. Você está agindo dessa forma? Você está se posicionando dessa forma? Será que você está gerando algum tipo de interesse para que as pessoas queiram te contratar? Então você precisa ver isso, tá? Então eu acho que começa por aí e faz esse exercício que ele vai te ajudar bastante. Tira o ego de lado mesmo, olha para a real do que está acontecendo para você poder identificar alguma coisa. Outra pergunta interessante é como cobrar mais caro e fazer reajuste sem perder o aluno? Deixa eu ver quem que tá aqui agora. E aí, pessoal, tudo bem? Quem entrou agora aí? Vamos lá, estamos falando aqui de personal trainer de sucesso, hein? Como cobrar mais caro? Essas perguntinhas que o pessoal deixou para mim aí. Bom, pessoal, primeira coisa, você precisa, olha só, anota quem é personal aí, anota isso aí. Entregar mais do que o cliente está esperando de você. Tá? Você tem que entregar mais. Ele vem buscar uma coisa, ele espera algo. Você tem que entregar um pouco além. Você tem que surpreender a pessoa, encantar ela. Você precisa também entregar algo a mais do que a maioria que está trabalhando ali ao seu redor. Então você precisa identificar, né, o que a mais você tem para agregar na vida
desse aluno, para que você precisa, antes de pensar em fazer um reajuste, identificar se houve resultado. Porque imagina assim, a pessoa começou a treinar com você, você prometeu para ela que ela ia ter o resultado que ela queria. Aí passou um ano, ela não teve o resultado, você quer aumentar o preço? Vai perder o aluno, no mínimo. Então já começa por aí. Então antes de você tentar pensar em reajustar, entrega o resultado, deixa a pessoa, e não é você falar, olha, porque assim, a maioria dos meus alunos, não, todos os meus alunos, eu não preciso nem falar o resultado. Ai, porque olha, você tá melhorando. Não, eles chegam pra mim e mandam, olha aqui, Magda, olha que minha bioimpedância melhorou, olha, eu não tenho mais dor no ombro, agora eu consigo jogar tênis sem dor, o médico tinha falado que eu nunca mais ia fazer isso, ia fazer aquilo, e agora eu faço. A pessoa identificou isso, ela viu que você fez uma transformação na vida dela, aí você vai entender como você vai fazer para fazer o reajuste, que tem várias formas de fazer isso, tá? Tem várias formas de abordagem. Então, cuidado com esse negócio de, eu vou cobrar caro, mas você não está entregando mais nada além do que ele espera, não está surpreendendo ele, não entrega mais do que o outro entrega. Por exemplo, a pessoa vem aqui atrás de mim para estética, aí ela quer perder gordura, ganhar músculo. Só que aí eu faço uma avaliação de movimento que identifica um monte de coisa que ela nunca ouviu falar. Ela fica encantada, o cliente fica encantado, fala, meu Deus do céu, olha isso, eu nem sabia disso, daquilo que eu tava assim, olha, melhorei e tal. E o oposto é verdadeiro, às vezes a pessoa vem já com uma questão de prevenção de lesão, e aí do nada eu viro e falo assim, vamos ali no meu estúdio, que eu já vou, independente de se ele treina na academia ou treina aqui comigo, eu sempre falo para a pessoa, vamos fazer uma bioimpedância, eu vou te dar, eu cobro esse valor de quem não é personal meu, mas para você que está começando agora, nós vamos fazer a primeira, eu vou incluir isso no seu pacote, a pessoa já ia fechar com você, nem sabia que tinha isso, mas aí na primeira sessão você inclui, por exemplo, uma bioimpedância. Magda, mas eu não tenho uma balança aí igual você de bio, para fazer essa avaliação. Faz parceria com algum nutricionista, faz alguma coisa, troca serviço, eu já fiz isso. Eu já fiz parceria assim, tipo, de eu dar um treino por semana para a pessoa, para o Nutri, entendeu? Me fornecer esse tipo de bônus aí para poder levar meus alunos, mesmo porque eu levando meus alunos para fazer uma bioimpedância, abre brecha para ele atuar como nutricionista dessa pessoa, caso ela não tenha, certo? Faz a parceria que você vai conseguir. Então, às vezes a pessoa vem buscar estética, eu vou para estética, mas eu entro numa outra área que ela nem sabia que ela precisava. E o contrário, às vezes ela vem buscar a parte de prevenção e eu entrego algo a mais, como isso, por exemplo, da bioimpedância, mas isso é só uma das coisas que eu faço. Só que dentro disso, você também tem que entregar algo no pós-venda e o que você faz quando o aluno está fora do horário da aula com você. Qual é a sua relação? Se ele treina 2 vezes por semana, presencial, você conversa com ele o resto da semana ou final de semana, você nem troca nenhuma mensagem. Não dá mais nenhuma assessoria para ele em nenhuma área, para saber como que ele está dormindo, como se ele está bebendo água, o que ele está comendo. Você precisa fazer essa assessoria fora. Só que assim, existe uma forma de fazer isso. Você precisa fazer muito cobrando algo a mais e fazer um pouquinho só cobrando nada, para a pessoa saber que você entrega esse trabalho também. Por exemplo, eu fiz nutrição aplicada ao esporte. Há muito tempo atrás eu ficava assessorando nessa parte de fazer anamnese nutricional, e hoje eu tenho muito cliente online. E esse tempo atrás uma moça que é de outro país até me procurou, é brasileira. Ela falou, eu queria muito fazer planilha online com você, como que funciona? Aí eu falei, mas talvez eu tenha que fazer também a parte de nutrição, né? Porque eu também sou vegetariana e eu não tô conseguindo achar ninguém. Eu falei, olha, eu não tô conseguindo mais entregar isso para todo mundo, mas a gente pode fazer as duas coisas. Eu vou fazer sua planilha de treino, o valor é tanto. E posso também, você entrar no meu outro programa, onde eu dou uma assessoria assim, expliquei como funciona, e aí eu cobro um valor a mais, porque eu tô tendo que ficar ali olhando o que a menina tá comendo, então não dá pra fazer tudo. Então toma cuidado com esse negócio de oferecer um serviço fora, porque você tem que oferecer, mas se você der tudo, você vai ficar desgastado e vai estar no prejuízo, porque você não tá cobrando por isso. É aquela coisa, você às vezes até dá um pouquinho pra pessoa experimentar, pirulito, né? Depois chupou o pirulito, tira.
para a pessoa saber que você tem. E aí ela decide se ela quer também pagar um pouco mais por um serviço completo, tipo um pacote full. O que é o pacote? Você tem que criar pacotes. Por exemplo, quando a pessoa me procura, eu tenho várias opções. Eu acabo pegando todas as pessoas porque ela olha e fala assim, nossa, eu não consigo pagar por isso aqui, mas eu consigo pagar por isso aqui agora. Então ela tem opções ali de valores, de tipo de serviço, de tipo de atendimento, dependendo do tipo de atendimento, é mais completo ou não. Daí vai de acordo com o bolso, né, do cliente. Então toma cuidado com esse negócio de não entregar tudo. E outra coisa, você tem que dar a degustação, mas não dá tudo. E com relação a entregar a mais do que o seu cliente espera, tem gente que vai ter 1000 ideias. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Aí você enche a pessoa de informação, ela fica louca, não entende nada. Entregar mais de forma pontual e estratégica. Para cada dia você fazer a pessoa perceber. E fazer ela perceber que você está... A outra etapa é fazer ela perceber que você está entregando a mais, né? Não adianta nada, eu já vi, lógico, o personal que faz muita coisa, o aluno nem identifica que ele está fazendo. Porque a forma como você apresenta isso para o seu cliente, quais palavras você usa, tudo isso faz diferença, tá? Outra perguntinha que ficou aqui, ó. Como planejar uma aula extraordinária para o seu aluno, para que ele chegue no objetivo dele? Bom, pessoal, sempre a aula tem que ser extraordinária, e eu falei, encantar o cliente vai depender muito se você ama o que você faz e se você está tranquilo e bem com a sua profissão, né? Se você tiver um ambiente que você tá ali, mas um ambiente para você é tóxico, você não tá feliz, entrou ali, você já fica cansado, cuidado. Tenta corrigir essas coisas na sua vida primeiro para poder pôr uma energia em outro local. Ai, Magda, mas agora eu não tenho como. Então, muda a sua forma de pensar. Faz assim, ó. Beleza, eu estou aqui num lugar agora que não é o que eu quero, não é onde eu quero estar. Mas é um local que está me ajudando e eu preciso ser grata para poder ter energia para planejar para onde eu quero ir. E com esse auxílio do que eu estou ganhando aqui, eu vou conseguir dar o próximo passo. É só um degrau, calma. É só um degrau para a próxima etapa. Porque se você não se comportar assim internamente, você começa a gerar uma energia pesada dentro de você, de reclamação, de vitimização, de indignação pela situação que você está, pelas pessoas que estão ao seu redor. Então tem que tomar cuidado com isso. Você tem que estar sempre com a sua energia em equilíbrio, sempre grato, independente dos problemas, das pessoas que podem até estar gerando problema para você. Tudo, eu já falei, tudo tem um propósito. Tá? Enxerga as coisas dessa forma que vai ficar muito mais leve, mais fácil assim. Eu falo assim, limpa a lente, né? Deixa as coisas pequenas de lado e pensa no que você tem que fazer para chegar no seu objetivo e vai, não olha para os lados. Deixa as coisas pequenas, tá bom? Se você tiver assim, já é o primeiro passo. Aí, o que você tem que fazer? Eu estou bem para poder dar uma aula excelente, maravilhosa, eu tenho que estar bem emocionalmente. Primeiro passo. Segundo passo, resolveu isso? Você precisa ter uma metodologia completa. Não vou falar nem em método, vou falar um sistema de treinamento que entrega, e consegue enxergar o cliente em 360 graus, entender o que é, quais são todas as capacidades físicas para que você possa avaliar se o problema que o cara tem é na parte de mobilidade, de estabilidade, de força muscular, tipo de força. Então você tem que ter um método, um sistema de treinamento que tenha ferramentas para você poder prescrever treinos com excelência, né? E a faculdade você aprende algumas coisas, você não consegue aprender algo assim tão organizado na faculdade, não tem isso na faculdade. Eu precisei fazer muito curso, me capacitar, me especializar para poder chegar a ter um sistema, porque antes de eu ter um sistema, hoje, por exemplo, eu tenho várias capacitações, né? Mas de todas elas, a primeira que me deu uma visão geral e global e me ajudou foi o Core 360 graus, porque antes de eu ser treinadora do Core, de eu me capacitar nos cursos, eu tinha um monte de curso, meu currículo era enorme. Eu já era preparadora física de atleta de luta e eu achava que eu era maravilhosa. Eu fazia avaliação física
na academia Marathon, eu ficava o dia inteiro sentada, eu era a pessoa que todos os alunos que se matriculavam passavam por avaliação minha. Então eu já tinha mais de 300 horas de dobra cutânea. Naquela época não tinha balança de bioimpedância, não existia. Então eu fazia bioimpedância na academia, eles sempre falam assim, olha, para você ser um bom avaliador e não dar diferença nas dobras na hora de você pegar, não dar erro, você tem que ter feito mais de 300 medidas, 300 horas de não sei o quê. Nem lembro mais quantas horas era, só sei que eu já tinha extrapolado 5 vezes. Então, eu me achava the best, né? Ó, eu sou a melhor. Aí fui fazer o curso do Core com o Luciano. Eu falei assim, acabou comigo. Eu falei, nossa, achei que eu sabia tudo, olha isso. Então, você nunca... Aí, depois disso, eu passei a entender que eu nunca vou saber tudo. Mas foi a primeira metodologia que eu entendi que não é uma metodologia, é um sistema de organização de todos os métodos. E com ela eu consigo sempre estar agregando alguma outra coisa. Aí depois disso eu fui me capacitar em outras também, né? Movinet, Level 2, são 3 mulheres no Brasil só com essa capacitação, né? Treinadora Gaia e assim outras que eu já fiz por aí. Mas enfim, tem que ter uma metodologia completa que você consiga entregar o resultado para o seu cliente independente do que ele venha buscar, certo? Porque senão você vai ficar pelo meio do caminho. Depois que você tem essa metodologia, você precisa praticar o método. Sabe o que é praticar muito? Praticar mesmo, sabe? E praticar de 2 formas. A primeira é você fazer para você. Então, por exemplo, aqui a gente não tá falando só de ir lá e puxar o ferro e suar e fazer o bíceps crescer e ficar gigante. Não é só isso. Se a metodologia ela é inteligente e você precisa ter conhecimento de várias questões, né? Pô, por exemplo, você sabe o que é estabilidade? Qual que é a relação entre mobilidade e estabilidade de cada articulação? Se sim, como eu identifico? Como que eu vou medir se isso tá com problema ou não? E se eu sei medir, quais são as estratégias de treino que eu preciso aplicar para poder resgatar aquele movimento? Você vê, tem que ser completo, é profundo. E aí você vai fazer o quê? Primeiro passo. Depois de você estudar tudo isso, você vai treinar em você. Treinar em você é prescrever mesmo planilha para você executar a planilha. Depois de fazer isso, e pode ser feito paralelamente, você tem que aplicar isso em alguém. Pelo menos alguém. Que seja, como eu falei, um amigo, um marido, uma esposa, um filho. Tem que fazer. E não falar assim, é pro meu marido, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, imagina que você tem que treinar isso. Tudo que você treina, você vira um mestre. Né? A maestria, você acha que os caras que têm maestria na profissão em qualquer lugar fizeram aquilo 1000 vezes, repetiram mais de 1000 vezes, erraram 999 vezes, pode ser, mas uma hora começou a acertar, depois de muita prática. Então tem que fazer em você, tem que fazer no outro, e é uma coisa interessante, eu mexo muito com energia, trabalho com energia, e eu já percebi o seguinte, as coisas só chegam para você quando você está pronto para receber. Então, quando você não está pronto, tudo vai acontecer. E isso não é ruim, porque é o universo te ajudando. Imagina se mandam para você uma situação que você é incapaz de solucionar, né? E você vai ficar pior, vai se sentir frustrado ou até algo mais grave que pode acontecer. Então, vai chegar para você tudo que está dentro do que você pode entregar. Então pensa nisso. Eu vou primeiro esperar chegar para me preparar. Desculpa, mas não é assim que o universo funciona, não. Você tem que estar preparado para que a hora que a coisa chegue você consiga entregar, tá bom? O que mais? Eu até anotei aqui, mas vou falar outra coisa. Com relação, eu estava falando de energia, né? Você tem que conhecer o cliente em 7D, em 7 dimensões, né? Todo ser humano ele é assim, complexo. Então a pessoa vem buscar o seu trabalho como personal e você precisa conhecer tudo que você puder da vida dele. Não precisa ser a vida pessoal, mas deixa ele falar, por exemplo, com relação a resultado. Você não precisa ficar perguntando onde ele mora. Não é isso que eu quero dizer. Conhecer ele profundamente é entender os sentimentos dele com relação ao que ele veio buscar de você e talvez ele não conseguiu ter ainda. Né? E como que você descobre isso? Perguntando para a pessoa, né? E não é na hora do primeiro treino, não, é sentadinho, vamos ali tomar um café, ou que no meu estúdio eu chamo a pessoa para vir aqui, senta aí, vamos conversar, e aí eu coloco na mesa, o que aconteceu até o momento de você me procurar? Você chegou a não ter resultado?
ou você já teve resultado e não conseguiu manter. Se a pessoa falar assim, olha, eu já procurei, eu tenho aluno que treinou com 5, 6 pessoas antes e não conseguiu emagrecer de jeito nenhum. Foi no médico, aí eu cheguei e perguntei claramente para a pessoa, tá, então você não conseguiu atingir o resultado, certo? Não. Será que, o que aconteceu? Você consegue me dizer? Vai esperar para ver o que a pessoa vai falar. Porque às vezes ela vai virar e falar assim, ah, porque o meu professor, porque o meu personal, ah, porque não sei o quê. Aí eu já corto logo, né, ela no meio, porque não é assim que você deve se posicionar. Você não deve mostrar que você é melhor diminuindo o outro que fez algum tipo de trabalho antes, porque muitas vezes é o aluno que não contribuiu. Mas o aluno não contribuiu, talvez porque o personal não conseguiu retirar isso dele. Por exemplo, a pessoa não conseguiu porque ela faltava muito na aula. Então, de quem é a responsabilidade? Do professor ou dela? A gente sabe que também é do professor, né? Porque ele teria que fazer a pessoa vir na aula, mas também você não consegue obrigar a pessoa. O que você tem que fazer é mostrar para ela, por ela, que ela tem 90% de responsabilidade sobre o resultado dela. O que eu posso entregar? Eu posso entregar um melhor atendimento. Eu tô aqui disponível para você com toda a minha energia, com uma planilha de prescrição de excelência te esperando. Se você não vier na aula, não adianta, não vou fazer mágica. Então 90% é sucesso, é responsabilidade do cliente, só que ele tem que entender isso, não adianta eu saber disso. E outra coisa que eu sempre argumento, o que você está fazendo depois que você sai daqui? Porque assim, você não teve resultado treinando com o cara, você treinava 5 vezes por semana, não teve resultado? Será que o problema é o personal, o treino? Será que o seu treino, você não fazia nada no treino? Pode ser que sim, mas eu acho difícil. No mínimo, se ele fazia 1 hora de treino pesado, ele tinha que ter tido algum resultado para ele virar falar que não. Aí você vai falar assim, tá bom, mas aí você saía e fazia o que depois? Porque assim, eu como personal, eu tenho 1 hora com o cliente. As outras 23 horas é ele que tem, por conta e risco. Da porta daqui para fora, eu não mando mais nada. O máximo que eu posso fazer é tentar entrar na mente dele para incentivar ele, para lembrar ele, não vai desistir, para dar força, mas a decisão é da pessoa. E às vezes eu chego de forma mais profunda assim, viu? Mas você quer mesmo esse resultado? Porque às vezes a pessoa tá ou com uma doença ou obesa, porque quando ela tá assim, ela tem a atenção de alguém. Ela é o centro das atenções se ela tá com problema. Você sabe que muitas doenças, elas têm um ganho. Na verdade, vou falar bem real. Toda pessoa quando fica doente, ela tem por trás, ela não pode não saber disso de forma consciente, mas tem um ganho por trás disso. É um ganho ou de atenção, ou de prender o outro para a pessoa não, né? Ou a criança faz muito isso, a mãe vai sair para trabalhar, a criança fica com febre. E isso é uma coisa normal do ser humano. O ser humano produz uma doença nele mesmo, não de forma consciente, mas porque as emoções estão doentes. Então a gente primeiro adoece no emocional. Assim como a obesidade, né? Existe um problema aí que está inserido ou com gatilhos mentais, traumas mentais, no campo emocional, energético, espiritual. Você precisa entender a pessoa, por isso que eu falo, conheço o cliente em 7D, né? Porque a gente é corpo, mente e espírito. Não é só um saco de carne e de osso, tá bom? Então o sucesso, você tem que pôr na cabeça do seu aluno que o sucesso dele é 90% responsabilidade dele, que você tá ali para ajudar ele, para abrir o caminho, para que ele consiga chegar lá e que juntos vocês vão conseguir, tá bom? Porque aí ele vai se comprometer com esse trabalho. E eu sou bem exagerada, eu falo assim, seguinte, por favor, hein? Você veio até aqui, você falou para mim que teve 5 personal e não conseguiu emagrecer, peraí. Será que eu devo pegar você como aluno? A pessoa já regulou o olho assim, porque, minha reputação tá em jogo, né? Porque imagina você começar a treinar comigo e não tiver resultado, me ferra. A pessoa dá risada, fala, sim, porque eu não tenho caso que não tem sucesso. Todos meus alunos chegam no resultado, por favor. Se você vai treinar comigo, você tá proibido de não chegar no resultado. Não importa o tempo, tá? Mas vai chegar. E você já vai fazendo aquela lavagem cerebral na cabeça da pessoa de forma positiva, porque é pro bem dela, de verdade, tá? Bom, aí qual que é a outra pergunta que deixaram aqui? Quais os principais... essa é interessante, Quais as principais influências do mundo digital em nossa profissão? Pessoal, eu vejo
como somente ajuda. O mundo digital pode falar o que quiser, ele só ajuda a gente. Ah, Magda, mas olha lá as bizarrices que as pessoas estão pondo. Bom, você tem que usar, melhor ainda, quanto mais bizarrice as pessoas colocarem, sendo elas treinando sozinha, ou melhor ainda quando outro profissional ou blogueiro põe uma bizarrice. Nossa, melhor ainda, eu não tenho que falar mal da bizarrice. Eu tenho que, aí é a minha oportunidade de mostrar o meu trabalho, o meu conhecimento como técnica, né, como autoridade na área para poder gerar resultado. Então a bizarrice abre campo, tem professor que usa isso, né? Do jeito certo, do jeito errado, faz brincadeira com isso, mas no final tem que falar sério, falar, ó, gente, olha o que isso pode acarretar. Então a internet hoje abriu um leque muito grande para visibilidade, para te dar ideias, para impulsionar o seu negócio até com a bizarrice alheia, né? E outra coisa, eu vejo assim que o mundo digital, pontuando para ficar mais fácil para vocês, bizarrice ajuda a gente, né? Outra coisa que o mundo digital faz por nós, ele amplia o leque para pessoas que você nunca teria acesso de atender. Por exemplo, hoje tem pessoas que me encontram na internet e vêm treinar presencialmente comigo, se está na mesma cidade. Agora, e as pessoas que estão fora da cidade estão treinando online? Me preparei para atender assim e eu tenho muito aluno online. Que nem daqui a pouco eu vou terminar a live e é de domingo que eu falo com os meus clientes online. Eu falo que domingo é a hora bunda, né? Que eu já separei na minha rotina semanal, que de domingo eu vou trabalhar algumas horas no computador para deixar as planilhas de todo mundo pronta e o resto da semana eu não trabalho. Onde eu poderia trabalhar? Aqui na praia, olha que legal. Se eu tenho 50 alunos no online, faz desconto, gente. Você podia até cobrar, se você quiser, sei lá, R$150 por aluno, R$279, até 300, 350. É uma média, eu acho que vai variar aí, depende do tipo de entrega, né? Eu, por exemplo, chegou na pandemia, eu cobrava menos, eu fiz uma promoção. Eu lembro que eu baixei a minha assessoria online para R$169 e falei que eu estava fazendo isso porque eu sabia que estava todo mundo numa situação difícil financeira, teve gente que perdeu o emprego e eu estava querendo ajudar mesmo e eu sabia que melhor assim do que perder aluno. O que aconteceu? Quando eu baixei o preço, subiu um monte de aluno, começou a treinar comigo e aqueles que já treinaram não pararam. E aí eu não fiquei desesperada, porque como as academias estavam fechadas, eu tinha mais horas para atender, então eu podia cobrar mais barato porque eu ia ter mais tempo. Depois, o que eu fiz? Eu falei, eu vou ter que reajustar, porque com esse monte de gente aqui eu não quero ter 50 alunos, porque eu não randomizei meu método. Eu sou customizado, eu monto a planilha para a pessoa. Não dá para ter 100 alunos agora, porque eu não quis randomizar. Eu quero fazer ali o pessoal com ela. Então, eu falei, eu vou subir. O que vai acontecer? Algumas pessoas vão parar e vai ser bom porque aí eu vou ter mais tempo, então eu cobro mais e trabalho menos. E foi isso que aconteceu, eu subi o preço. Pô, não foi muita gente que parou, algumas pessoas pararam por causa do valor mesmo, não podiam pagar. E tá tudo certo, foi ótimo, porque daí eu tô atendendo, né, aqueles que eu posso dentro do horário que eu tenho. Se eu pegar mais aluno agora, eu não consigo atender. Bom, então você vê, a internet, ela traz pra gente esse acesso a esse público distante. Olha, eu até anotei aqui uma coisa que a internet pode fazer por você, vocês já ouviram falar numa ferramenta chamada Google Trends? Vocês podem, cara, é maravilhoso, porque você pode usar ela para ver qual que é a tendência, o que as pessoas estão procurando no mercado digital dentro de treinamento. E aí você consegue direcionar a sua atuação para esse público, né? Procura lá, estão querendo agora mais treinos de funcional em casa. Então, não, agora a busca falar muito de dor na coluna, porque a pandemia deu... Cara, você tendo essa ferramenta de leitura, aí você só tem acesso a ela por causa da internet. Então, a internet, para mim, para a área da educação física, foi maravilhosa. Não tem nada de ruim. Se alguém aí identificou alguma coisa ruim, alguma objeção, eu até peço para pôr depois aí, mandar um direct para mim, que de repente isso é tema para alguma outra coisa, né? Mas provavelmente, se você colocar, eu vou ter uma solução para isso, porque eu adoro quando surgem dificuldades e problemas que as pessoas olham e falam assim, nossa, isso vai me travar. Aí eu olho e falo, não, na verdade isso daí não vai te travar, isso aí que vai te ajudar a dar o próximo passo. Se não fosse por isso aqui, você não saía daqui para ir fazer tal coisa.
que é melhor para você. Eles não estão enxergando. Então o universo coloca às vezes uma coisa na sua frente que é para te ajudar. Então eu gosto quando eu recebo objeções assim, sabe, problemas para solucionar, porque aí a partir dali eu tenho outras ideias, não só para mim, para as pessoas que me procuram também, né? E a última pergunta que eu selecionei aqui, deixa eu ver que horas são. Falo pra caramba, né? Meu Deus. Vocês sabem que eu tenho uma dificuldade de falar menos. Você fala assim, ó, você vai ficar 3 horas falando na live, eu fico. Eu tenho que ficar enxugando o assunto para ser mais objetiva, né? Pessoa que fala demais é terrível. Mas enfim, ó, última pergunta, vai dar tempo aqui de falar. Qual plataforma utilizar você... Ah, foi feita para mim essa pergunta. Qual plataforma você utiliza na elaboração dos treinos online? Ou qual utilizar, qual você indica? É o seguinte, existem várias plataformas de prescrição de treino online, certo? Que o personal pode lançar mão. Eu vou falar da minha. Eu uso a plataforma do Core 360 Pro, por quê? Por vários motivos. Primeiro, que eu ajudei na construção desde o início, né? Foi acho que 5, 6 anos atrás, quando a gente começou a gravar os primeiros vídeos de treino, fotos de exercício, e eu comecei a testar ela lá atrás e utilizar com os meus alunos. E por que que eu uso ela hoje? Porque a minha proposta, a minha filosofia de trabalho, essa plataforma atende com o tipo de metodologia, o tipo de exercício que tem nela, porque eu já busquei outras que, por exemplo, tem os exercícios lá, fotinho do exercício, vídeo na máquina de musculação. Aí, de repente, eu tenho meu aluno, por exemplo, em São Francisco, que é triatleta, que vai participar de uma prova agora e estava tendo dificuldade porque ele percebia que na hora que ele saía da bicicleta, ele não conseguia sair rápido da posição para ir para correr, né, para a próxima etapa do triatlo, porque como ele percebia que ele ficava muito tempo nessa postura aqui, a hora que ele saía rápido, ele sentia dor na coluna, na lombar e já ia correndo já com desconforto. Então, o tipo de exercício que eu passo para ele, isso é uma das coisas que acontece, você tem que ir identificando, né? Quem trabalha com esporte sabe. Não dá certo na máquina. São exercícios totalmente fora do padrão tradicional que o pessoal entende por musculação. São exercícios muito mais funcionais, livres, pensando em compensações, né? Como eu faço com o lutador que dá muito chute aqui, faz muita rotação de quadril com potência, que tipo de exercício eu tenho que dar? O oposto. E como que eu vou dar esse tipo de movimento na máquina? Então, por isso que no meu caso, a plataforma do Core 360 Pro me ajuda porque ela tem essas opções de exercícios. E quando não tem, eu gravo eu fazendo. Agora, quais as outras coisas que eu utilizo? Eu tenho clientes que podem se adaptar com ela e clientes que não. Tem cliente que não quer ficar olhando no celular. Então, a minha sugestão é, primeiro, você entender fazer uma busca e conhecer cada ferramenta, cada plataforma para identificar qual delas vai atender mais o seu perfil de trabalho. Depois que você encontrou, não é só ficar presa a ela, porque assim, eu lá no início eu também perdi muito aluno no online. Do mesmo jeito que eu dei um boom, que eu dei aula para mais de 150 pessoas, eu perdi muita gente no início, porque eu não consegui entender qual que era essa fórmula mágica, sabe, a receita. Hoje eu entendi a receita e agora eu consigo reter a pessoa comigo no online. Mas até eu entender isso, uma das coisas que acontece é o seguinte, não é todo mundo que vai se adaptar, não digo que não vai se adaptar ao online. Eu acho que ao online muita gente se adapta, né? O online é aquela pessoa que se adapta quando ela tem dureza mental, que ela não precisa do personal junto com ela. Porque aquele que precisa junto com ela não se adapta. Mas dentro desses que conseguem se adaptar porque não precisa do personal junto com ela, muitos não se adaptam à forma que você está entregando. Então não é que ele não está se adaptando online. Ele não está se adaptando ao jeito que o treino está chegando para ele. A comunicação dele com o treino não está rolando. Então você tem que ver se a forma que você está entregando é a forma que ele consegue direcionar para a prática dele. Então, por exemplo, eu tenho aluna que não faz comigo na plataforma do Core. Ela vai fazer como? Ela prefere os vídeos que eu gravei, que eu já tenho uma sequência gigantesca de vídeo fechado no meu YouTube,
que não está aberto lá, o teu YouTube, que é o Personal Magda Pink, mas eu tenho muito vídeo que está no oculto, que é os vídeos que eu mando para os alunos que são meus clientes mesmo. E aí a pessoa prefere, diz, eu tô em casa com os filhos, não vou conseguir treinar na academia, mas eu queria estar com alguém falando comigo. Então eu ponho um vídeo meu lá de 30 minutos, gritando igual uma louca, com os cabelos arrepiados, com as chiquinhas, com o som no último que eu gravei. Hoje o nosso treino vai ser 30 minutos de Power ABS, Power Abdômen, vamos lá, e dança, não sei o quê. A pessoa gosta disso, aí eu pego e mando isso para ela de uma forma estratégica, né? Dentro do que eu programei para ela. Então você vê, esse é um tipo de entrega totalmente diferente, mas é online. Então eu tenho aluno que vai se adaptar a essa plataforma e tem aluno que não vai se adaptar. E você tem que entender o seu cliente, tá? Então, que isso? Escutei um miado? Ah, é minha gata tá querendo entrar aqui, que susto. Achei que era aí, não, alguém tava... Não dá pra escutar vocês, né? Só dá pra ver. Ó, Rogério, Adriano, Tati. Tudo bem, pessoal? Bom, já tô chegando ao fim aqui da nossa live de perguntas e respostas. Quem perdeu, calma, eu vou ver se eu consigo salvar aqui, publico pra vocês, tá? Vou ver se dá pra fazer isso. E olha só, quem me acompanha essa semana e quiser entender um pouquinho mais do personal trainer com agenda cheia, eu deixei gravado o replay da minha live, dando 7 passos para você lotar a sua agenda em 2023, tá? E cobrando um valor justo, hora aula. Então se você cobra menos de R$100 a hora, acho bom você assistir essa live, tá? Vai aí na minha bio, puxa aí o link, lá embaixo vai ter, né? Vocês vão ver que vai aparecer lá do curso da formação do Personal Trainer 7D, que a gente tá com promoção na inscrição até terça-feira só, hein, pessoal? Terça-feira vai sair o bônus, vai sair a promoção. Quem fechar aí até terça-feira, ó, tô dando um desconto de R$275 e mais 2 bônus que somam R$1.997, o valor desse bônus que eu tô entregando de graça, tá? Que é o curso de A Mentalidade do Personal Referência e outro curso que é o Personal Trainer com Tempo Livre. Então, quem quiser aproveitar, vai lá, já se inscreve. E para você entender do que se trata essa formação, tem o vídeo da minha live do Personal Trainer com Agenda Cheia, que tá lá também no link do Instagram, do Personal Magda Pink, tá bom? Então, muita gratidão aí. Ó, a Lara entrando no final aí. Oi, Lara, saudade, mulher. Tudo bem com você? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das respostas, que isso seja algo. E não esquece da tarefa que eu deixei, tá? Se você fosse um aluno, como seria o personal que você busca, né? Qual a postura, como você acha que ele teria que ser? Aí você olha para você agora e vê se você está sendo essa pessoa, que se para você é um exemplo, é assim que as pessoas vão te enxergar, é assim que a pessoa vai entrar na academia e te ver. E outra coisa, não esquece que a pessoa vai ver você na academia e vai ver como você está atendendo os seus clientes, se o seu cliente está bem, se está com aquela cara assim, né? Ou se ele tá morrendo, então assim, e ele vai buscar lá no Instagram, vai buscar na rede social para ver como você se posiciona. De repente ele abre lá e você só, nada contra quem bebe, tá? Você pode beber cerveja, mas de repente teu Instagram do personal lá, o cara só tá chapado no bar, foto toda hora chapado. Pô, que exemplo que você vai dar se você tá falando de saúde? Se você quer vender o seu peixe, você tem que ser o primeiro a consumir ele, o primeiro a acreditar no seu produto. Porque se você não faz o que você fala, como é que você quer que o outro acredite em você? Né? É o que eu falei, não precisa ser Gisele Bündchen, mamãe, quero ser Gisele, nascer perfeita. Não, mas o mínimo treinar, o mínimo saber me comportar, saber ficar... Imagina eu chego na academia, tô assim, ó, essa postura assim. Não, gente, é aqui, ó, a coluna é reta, é bonitinho, tá? Então tenha essa postura. Olha quem tá aqui, entrou no final. Pô, saudade aí, Coach Anderson. Saudade aí da galera da Corpore, né? A Cláudio também, Queiroz. Pena que vocês pegaram do final, mas eu vou ver se eu deixo gravado aqui e assiste a minha outra live lá do Personal com Agenda Cheia, que tá na bio, tá bom? Um grande abraço e bora lá, né? Que eu tenho umas planilhas para prescrever agora e depois é só descansar, que amanhã é segundona. Falou? Valeu, galera. Um grande beijo no coração aí. Até mais. Gratidão.